Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. No dia 1º de janeiro deste ano, na parte da noite, eu trouxe um vídeo aqui refutando as palavras do senhor bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Na sua fala, que foi no final da missa, o bispo quis impor a sua vontade, diferentemente dos documentos da igreja, que não dizem o que o bispo estava falando. A fala de Dom Luiz Fernando é uma fala que tange ali na linha da heresia, porque trata o Santíssimo Corpo do nosso Senhor Jesus Cristo como um alimento. A palavra de Deus é muito clara, ela fala que todo joelho se dobra diante de Jesus. Beira a linha que tange a heresia, justamente porque um dogma de fé da Santa Igreja Católica, Santa Nossa Igreja Católica, é crer que Jesus ele está presente na Santíssima Comunhão Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. É um sacrifício incruento. Nós não vemos, nós não enxergamos, mas acontece. Tá. Então gravei um vídeo e provei por A mais B com os documentos da igreja que aquela fala do senhor bispo, ela destoava do ensinamento da igreja e do próprio Concílio Vaticano II. Pois bem, ontem chegou um vídeo, me enviaram, do Frei Agostinho Morosini. O Frei Agostinho Morosini, que é da paróquia Nossa Senhora da Consolação, da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, ele não citou o nosso canal, mas ele citou influenciadores católicos que criam divisão na igreja, mas que exortam, mas não ensinam. O influenciador católico que, de fato, falou sobre o caso, eu não vi outros. Fui eu, foi o nosso canal aqui. Então ele não citou o nome, mas falou diretamente do nosso canal. Então eu vou colocar aqui a fala do senhor Frei Agostinho Morosini e vou também refutar completamente a fala, porque ele é um padre, um frei Nutella. Com todas as palavras eu falo isso. Por quê? Porque eu vou provar que ele tem nojinho. Ele fala que é eca se alguém relar, o meu dedo relar na boca de alguém. Ele tem nojinho de dar a comunhão na boca de uma pessoa. Então, vamos ao vídeo e depois eu vou colocar o vídeo todo e depois vou refutar ponto por ponto da fala do senhor Frei Agostinho Morosini. Vamos lá. Peço a atenção de vocês. Caros irmãos, amados de nosso Senhor Deus, o senhor bispo Dom Luiz Fernando recentemente deu algumas orientações
com relação aos procedimentos que nós devemos fazer dentro da celebração eucarística. E foi muito criticado por isso. Eu me solidarizo ao bispo Dom Luiz, especialmente nesse ponto com relação à comunhão na boca. Vejam bem, que fique claro que eu não vou negar a comunhão na boca, porque eu conheço o magistério da igreja, conheço os documentos de nossa Santa Mãe Igreja. Eu sei que concede o direito aos fiéis de receber tanto na boca quanto na mão. Entretanto, permita-me aqui partilhar algumas situações vivenciadas de minha parte, a partir da minha experiência, nesses 12 anos de sacerdócio, de ministério presbiteral. Eu tenho visto diversas situações, vou falar apenas algumas, relatar apenas algumas situações na hora da recepção da comunhão, na hora de vocês sabem que nós padres, bispos e diáconos somos os ministros ordinários da distribuição da comunhão eucarística. Os leigos têm também um ministério, são chamados ministros extraordinários. E nós passamos por situações muito complicadas nesta questão. Eu já vi diversas situações nas quais a pessoa, ao receber a hóstia de joelhos, ao se levantar, não consegue se levantar, aí precisa de alguém socorrer. Já aconteceu da pessoa, estava usando sapato de salto alto, quando se levantou, se desequilibrou e caiu para trás. Pior do que isso é quando esses internautas aí, esses influencers da internet, causam polêmicas, aproveitadores da situação, e causam mais divisão ainda entre os fiéis, dividem ainda mais entre os fiéis, entre seus próprios membros da igreja, e exortam as pessoas a fazer tais situações, tais coisas, mas não instruem, não explicam. Porque, por exemplo, na boca, a comunhão na boca, situações complicadas, pessoas que não sabem comungar na boca, abrem a boca, mas escondem a língua, e aí o risco é de colocar no lábio da pessoa e a hóstia cair no chão. Fatalmente acontece, e acontece. Então, para não deixar cair no chão, a gente fica tentando arremessar a hóstia para acertar, igual basquete, né? Pior do que isso, que nós, quando a pessoa vem com a língua demasiadamente colocada para fora, ou a barba grande, inevitavelmente, por mais cuidado que nós tenhamos, a gente encosta a mão, ou a pessoa encosta a língua. Aconteceu recentemente, alguns dias atrás, eu tive de parar a missa, parar a comunhão, de distribuir a comunhão, porque eu tive de ir lá fazer a purificação, higiene na mão, higienização na mão. Pior do que isso já aconteceu aqui, nessa igreja. Mais de uma vez, a pessoa abocanhou minha mão junto. Isso é terrível, é uma coisa muito triste para nós, que estamos aqui desse lado, os ministros extraordinários, nós padres, dando a comunhão. O que há de errado? Há de errado, alguma coisa de errado receber a comunhão na mão? Não, absolutamente não há nada de errado. Inclusive, lá no início do cristianismo, quarto século, São Cirilo de Jerusalém instruía as pessoas, os fiéis, a receber a comunhão na mão, fazendo-se assim como um trono. E parabéns para vocês, a grande maioria de vocês fazem isso, exatamente isso, recebem a Eucaristia com a mão, no formato de um trono, para receber o Rei da Glória, dizia São Cirilo de Jerusalém. Eu quis trazer aqui essas situações, poucas, né? Apenas algumas,
para mostrar para vocês, estou falando na sinceridade e na verdade, para apenas mostrar a vocês a situação real, e assim, desse modo, possamos, caros irmãos e irmãs em Cristo, busquemos a comunhão na igreja. Ao buscar e receber a comunhão, que é o Cristo, que se dá em comunhão na Eucaristia, busquemos também fazer comunhão entre nós, irmãos e irmãs, enquanto Igreja Católica Apostólica Romana. Que o Senhor Deus nos ajude, fortaleça-nos em nossa fé, e possamos caminhar juntos nesse ano do jubileu, o ano da misericórdia, assim seja. Firmes na esperança em Deus. Pois bem, meus irmãos, então eu anotei aqui os pontos que eu preciso ressaltar a respeito da fala do senhor Frei. Por quê? Porque é importante nós esclarecermos, à luz da doutrina da igreja, as situações. Primeiro ponto, o senhor Frei, ele diz que existe uma dificuldade grande das pessoas se ajoelharem, depois se levantarem, e que precisa socorrer. Genuflexórios. A paróquia onde eu participo tem genuflexórios para as pessoas se ajoelharem. E eu vejo que até as pessoas que têm mais idade, que teriam mais dificuldade física de se ajoelhar, elas não têm tanta dificuldade de se ajoelhar com genuflexório, porque você se ajoelha, apoia os braços no genuflexório, na hora de levantar você tem um apoio. Agora, obviamente, na onde não se tem nenhuma fila, porque, vamos ser bem sinceros, né? Poderia dizer, falar assim, não, mas é complicado ter genuflexório em todas as filas, demanda os cerimoniários ali posicionar. Então, coloque ao menos uma fila com genuflexório para aquelas pessoas que querem receber comunhão de joelho na boca. Não terá dificuldade alguma com genuflexório, que é a forma correta de se receber a comunhão de joelho e na boca. Bom, depois, o senhor Frei diz que os influenciadores são divisores, aproveitadores. Bom, a primeira coisa é assim, não havia necessidade alguma de nós aproveitarmos a situação para ensinar a doutrina se os ministros ordenados assim o fizessem. Porque logo depois o senhor vai dizer o seguinte, olha, existe uma forma correta de se comungar na boca, mas as pessoas vêm aqui e não sabem comungar na boca. Fazem isso, coloca a língua demais para fora, não abre a boca, abocanha. Opa, de quem é o dever de ensinar a forma correta de se comungar? É minha, que sou leigo? Ou é do padre, que é o ministro ordenado, que deve ser o principal catequista e aquele que ensina? Sim, é do padre. Por exemplo, da mesma forma que o senhor citou São Cirilo de Jerusalém, lá do século IV, que eu também vou falar a respeito de São Cirilo, o senhor poderia ter pego o Catecismo Maior de São Pio X e lá, no artigo 4º do Catecismo de São Pio X, nós temos esse parágrafo aqui, que vai falar, da maneira de comungar. Número 642 do Catecismo Maior de São Pio X, vai dizer o seguinte: como nos devemos apresentar no ato de receber a Santa Comunhão? No ato de receber a Santa Comunhão, devemos estar ajoelhados, manter a cabeça medianamente levantada, ou seja, numa posição mediana, não é para cima, não é para baixo, mas numa posição mediana,
os olhos modestos voltados para a sagrada partícula, você vai olhar a partícula que está aqui na sua frente, a boca suficientemente aberta e a língua um pouco estendida sobre os lábios. Fez assim, o ministro consegue colocar a partícula na sua língua, que automaticamente a partícula vai grudar, porque a sua língua está molhada na sua língua, e ele não vai relar o dedo. Eu fui ministro extraordinário por alguns anos, instruía os jovens do grupo de oração a receber comunhão na boca e nunca toquei a boca de alguém dando comunhão. E daí fala assim, ai, mas eu tive que parar, né? Ele fala, eu tive que parar de dar a comunhão para fazer a purificação. Se toca no lábio, muitas vezes também toca nas mãos. Agora, se tocar na mão, precisa fazer a purificação também? Porque eu já vi, por exemplo, ministro, até diácono, dando comunhão na mão assim, ó. Aí, emprelesta a mão de partículas, que muitas vezes ficam invisíveis, porque uma partícula, uma micropartícula na mão pode ficar quase que invisível. Nós não estamos com uma luva preta na mão para enxergar todas as partículas. Se tivesse com uma luva preta, você conseguiria enxergar. Mas na nossa mão normal, uma partícula que é quase transparente, vamos dizer assim, você não enxerga também. Se perdem partículas. Então é mais fácil falar de coisas, vamos dizer assim, por falta de catequese que ocorreram, essa não é, comungue na mão que é mais fácil, do que ensinar, pegar o Catecismo Maior de São Pio X e ensinar, né? Essa que é a verdade. Então, aí eu coloco uma fala do senhor padre em uma publicação também a respeito dessa situação. Ele falou a mesma coisa e eu quero ler a fala então do padre. Então ele comentou, olha lá, São Cirilo de Jerusalém instruía os fiéis a receberem a comunhão na mão, fazendo como que um trono com as mãos para o cérebro Rei da Glória. E também, em nenhum momento nos evangelhos, nem mesmo no relato da instituição da Eucaristia, não aparece em nenhum lugar que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha colocado o pão na boca dos discípulos. As pessoas encostam a barba ou a língua na mão e até mais de uma vez abocanharam a minha mão junto. É muito nojento. Eu tenho de parar para ir limpar a mão. Eca. Então esse foi o comentário do Frei. Aqui nós precisamos contextualizar as situações, né? Primeiro, quando Jesus institui a Eucaristia, ele institui a bispos. Não são a leigos. Quem eram os apóstolos? Os primeiros bispos da igreja. Então, uma coisa é nós diferenciarmos aqueles que são ordenados, que estão aptos a manusear o corpo de Cristo, e aqueles que são leigos que não deveriam estar aptos a manusear o corpo de Cristo. Obviamente que tem exceções, por isso se chamam extraordinários. O padre mesmo cita, tem os ministros ordinários, que são aqueles que estão ali aptos, e os extraordinários, que é uma exceção à regra. Pois bem, então ele cita o São Cirilo de Jerusalém, só que quando nós temos a vida de São Cirilo de Jerusalém, que foi um bispo, nós precisamos contextualizar em que ano que ele vivia. Ele morreu no ano de 386 e ele nasceu no ano de 313. Então São Cirilo, principalmente depois da morte do imperador Constantino, ele sofre a perseguição. Os cristãos
católicos sofriam a perseguição. Então essa instrução de receber comunhão na mão também se dá por conta do tempo de perseguição da igreja, que o catolicismo só é instituído a religião oficial do governo lá por Teodósio, no ano de 380. Então São Cirilo, que morreu no ano de 386, ele sofreu com as perseguições também. Mas se a gente analisar o contexto, desde o século II ali, nós já temos documentos que apontam sobre os leigos. Os leigos manusear a comunhão. A igreja sempre foi contrária. Nós temos aqui, por exemplo, o Papa São Leão I, que foi Papa do ano 440 até o ano de 461, e você pesquisando você vai encontrar que o Papa diz que a comunhão deveria ser na boca. Assim mesmo, o Papa Agapito I, no ano de 536. Então nós temos sempre, muito antes do Concílio de Trento, muito antes do Concílio de Trento, a prática da comunhão na boca, inclusive aqueles que incentivavam a comunhão na mão eram justamente os arianos. Por quê? Porque os arianos, eles não acreditavam que Jesus estava presente no corpo, na Eucaristia. Então aí nós temos uma igreja que tradicionalmente ela oficializa em Trento, lá no século XVI, a comunhão na boca, mas é uma prática que já vem desde o tempo apostólico. Tem um livro de Dom Atanásio Schneider que vai provar que possivelmente até a comunhão que Jesus deu aos primeiros bispos, os apóstolos, foi na boca. Então é uma prática antiguíssima na igreja, a comunhão na boca. E nós temos concílios e muitos documentos papais que condenam a recepção da comunhão na mão. Pois bem, a igreja autoriza, ela dá uma concessão a partir do Concílio Vaticano II. Mas continua até hoje a norma oficial de recebimento da Sagrada Eucaristia, aquela que é ordinária, é na boca. Então, se os nossos sacerdotes ensinassem os leigos a forma de comungar na boca também, em vez de ficar batendo na tecla e proibindo, não, levanta, não comunga, pega na mão, ensina a forma correta de se comungar na boca, coloque genuflexório para facilitar a comunhão na boca. Simples. A igreja não quer causar divisões. A igreja é uma igreja para aqueles que são liberais e também para os tradicionais. Os padres não são só padres de uma linhagem progressista, mas também são padres de uma linhagem tradicional. Aí, então, se não, mas a gente não quer isso, tal. Então, as dioceses então promovam a missa do rito antigo, que se pode receber comunhão, aliás, só se recebe comunhão de joelho na boca, né? Promovam. Coloca ali, cada cidade grande, pelo menos uma. Aí facilitaria aqueles que não querem participar da onde, entre aspas, né, não é proibido, mas é proibido receber comunhão de joelho na boca, vão na missa tradicional, que a comunhão só é de joelho na boca. Então é isso, meus irmãos. Espero ter esclarecido mais sobre esta questão. Salve Maria, viva Cristo Rei. E lembrando que nós estamos com um mega saldão da nossa Livraria Católicos de Verdade, esse grande tesouro, Santa Teresa de Jesus, o livro da vida, ele está com 71% de desconto.
de 99 por apenas R$ 28,97. Aproveite, mas tem também Espiões do Vaticano, alguns livros fantásticos de São Tomás de Aquino que estão com 70%, 75% de desconto. Vamos aproveitar que é só no mês de janeiro que nós temos esse saldão maluco na nossa livraria Católico de Verdade. E agora, que viva Cristo Rei!